noite. Está começando mais um programa do Jô. Hoje, um programa muito especial, diretamente de Brasília, do Palácio do Alvorada, conversando com a presidente da República, Dilma Rousseff. Daqui a pouco a gente volta. Presidente, sabe que eu comecei a ter uma reputação de petista fanático, porque eu saí em sua defesa no programa Meninas do Jô, quando começou aquela onda absurda e louca de fora Dilma, fora Dilma. Devo dizer que você estava em boa companhia, porque também houve fora Lula, fora Fernando Henrique e fora, de uma maneira geral, porque a pessoa não acredita muito que na democracia, quando a pessoa é eleita, tem que se respeitar o voto. Então, eu saí em sua defesa, não que você precisasse, mas é que eu fiquei, tem certas coisas que eu fico indignado. Mas o que é? As pessoas pensam o quê? Que muda de clube, assim, de repente? Não pode, entendeu? E aí, eu me lembro que a gente já conversou, já entrevistei você, quando você ainda era chefe da Casa Civil e foi acusada pelo Agripino Maia, muito inteligente, aliás, a acusação deles, a senhora mentiu sobre tortura. E você disse, bom, sobre tortura, você tem que mentir, senão você entrega todos os seus companheiros. Já que a gente abordou esse assunto, eu gostaria que você contasse para a gente a história da... Bom, você é uma leitora fanática de chegar a andar com mala cheia de livros e, de repente, na ânsia de ler, até bula de remédio não escapavam dos seus olhos. E como é que é a história da Bíblia quando você estava presa, encarcerada, e essa Bíblia tinha que passar para outros prisioneiros? Conta essa história para a gente. Jo, era uma história que é assim. Não tinha livros quando a gente estava em uma determinada etapa da prisão. Certo. Antes de você ir para os presídios, quando você estava em algumas instalações em que ali se interrogava e muitas vezes se torturava. Nesses locais não tinha livros. Então, quando você conseguia algum livro, e aí entra a bula de remédio também, era muito importante que você tivesse acesso a eles, porque era a única forma de você conseguir ler alguma coisa. E houve um padre que foi preso e ele deixou ali dentro, né? Ele deixou o quê? Ele deixou uma Bíblia ali numa das celas. Essa Bíblia, ela tinha de passar por um espaço muito pequeno, que eram umas janelinhas que tinham na porta, porque as portas não eram abertas. Aquelas janelinhas que a gente vê em que filme, abre e fecha. Então tinha de caber naquela janelinha. Então só tinha um jeito de caber na janelinha, se a gente tirasse a capa da Bíblia. Então, tirou-se a capa da Bíblia, dobrava-se a Bíblia e passava pela janelinha. Mas você tinha prazo para ler. Você tinha prazo para ler porque outras pessoas queriam ler também. Ou então dava a volta e depois voltava para você, entendeu? Você tinha um rodízio, que aí voltava para você e você aguardava. A Bíblia é algo fantástico, ela é uma leitura que ela envolve de todas as maneiras, além de ser uma expressão religiosa, né, da religião da qual a maioria do Brasil compartilha. Mas, além disso, ela tem alta qualidade literária e tem também histórica. Então, é uma leitura que eu quero te dizer o seguinte, para mim foi muito importante, principalmente porque ela trabalha com metáforas, né? E é muito difícil, a metáfora é a imagem. Né? O que é isso? O que é a metáfora? Nada mais do que você transformar em imagem alguma coisa. E não tem jeito melhor de você entender e compreender do que a imagem. Agora, como é que foi a história que você conseguiu passar, enrolando essa Bíblia, ou dobrando, pela tal janelinha? Você teve que convencer um carcereiro
que era polícia do Exército, que você quer que é. alto, louro, bonito, que eram chamados, eu me lembro, Sim. de Catarina, porque era tudo de Santa Catarina. Todos catarinas. Todos catarinas. Eram altos, louros, geralmente de olhos azuis, porque tinha um padrão, né, muito maior. Isso era na polícia. Típico brasileiro, né? Aquele padrão Típico. brasileiro. É. Típico do Brasil do Sul, né? É. Vamos E aí, dizer. ele viu você Não, desenhando? é porque tinha lápis de cera, tá? Como é que aquele lápis de cera apareceu ali naquela cela? Havia muita controvérsia da onde ele tinha surgido. Mas, enfim, ele estava ali e tinha um papel também, tinha papel. E eu fazia totens, desenhava totens, aqueles totens de índio americano. Sim. Que aparece em filme de índio americano, várias caras diferentes, todas coloridas. E esse guarda, que era um soldado da PE, da Polícia do Exército. Os carcereiros eram soldados. da PE. E ele olhou da janelinha, ele viu o desenho. E achou bonito, ele era um rapaz novo, ele devia ter uns 18 anos, não tinha mais do que isso. Era um menino. E aí, ele olhou para aquilo e uma hora eu perguntei para ele, você achou bonito? E ele disse que ele tinha uma noiva e que se eu desse o desenho para ele, ele ia ficar muito feliz, porque ele mandaria de presente para a noiva. E aí eu dei. E aí pedi para ele entregar a Bíblia para o próximo. E a partir daí ele entregava a Bíblia para o próximo, quando ele estava de serviço. Quer dizer, ele não era livreiro, era bibleiro. Ele era bibleiro. Ia fazendo esse rodízio. Presidente, como é que você enfrenta a acusação da oposição de não ter cumprido algumas das promessas de campanha? Ô Jô, como eu estou no quinto já, né? Já tenho o quinto completo, estou entrando no 6º mês de mandato. É muito difícil dizer que eu não cumpri minhas promessas de campanha. Eu tenho um mandato para cumpri-las. Quais são as minhas promessas de campanha? A minha promessa de campanha é fazer o Brasil crescer e continuar a política de distribuição de renda e investimento em infraestrutura. Veja bem, Jô, nós precisamos de fazer ajustes fiscais. Por que nós precisamos de fazer ajustes fiscais? O mundo está no 7º ano da crise. E se você olhar, nem os Estados Unidos, nem a Europa, muito menos a China, saíram da crise. A China, inclusive, entrou nos últimos 2 anos. O que nós fizemos diante da crise que começou lá em 2008? Nós utilizamos tudo o que podíamos. E o que nós utilizamos? Nós utilizamos o orçamento da União. O orçamento da União bancou redução de imposto. Abrimos mão de imposto para impedir que o desemprego e a redução de salários começasse lá atrás, em 2009, 2010, 11, 12, 13 e 14. Depois, nós ampliamos o crédito. E aí, nós financiamos bens de capital com juros baixos. Financiamos também o consumo das pessoas. Financiamos segmentos econômicos, investimentos em infraestrutura. Tudo com juros mais baixos e tudo às custas do Tesouro. Além disso, se você for ver as desonerações, não só desoneramos bens de capital, mas desoneramos a cesta básica. A cesta básica hoje no Brasil está inteiramente desonerada, ou seja, ninguém paga imposto por precisar de consumir os produtos essenciais para a sua sobrevivência. Além disso, nós tivemos uma série de políticas para beneficiar e assegurar que o país continuasse crescendo. Bom, nós esgotamos tudo o que podíamos. A crise durou mais do que a gente esperava. Além disso, Jô, no Brasil, nós passamos pela pior seca dos últimos tempos. No Nordeste, ela não é tão estranha. Ou seja, o Nordeste geralmente teve, no passado, secas terríveis. Esta é uma das maiores. Mas, aonde não havia seca antes e que teve uma seca
nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, bastante forte. No Sudeste. No Sudeste, você vê São Paulo e em toda aquela região onde está a chamada caixa d'água do país, que são os grandes reservatórios que acumulam água, e quando acumulam água, a gente tem água e a água não paga. A água é grátis. Então, o preço da energia é mais barato. Quando não tem água, você paga, porque você tem de pagar o gás, ou o carvão, ou o óleo diesel, enfim, tudo como... Ou seja, você passa a ter mais reais para comprar $1. O primeiro efeito disso é aumentar os preços internos. O segundo efeito é complicar a vida de quem viaja para o exterior. Agora, tem um efeito positivo. Torna os produtos exportados brasileiros mais baratos. Então, no médio, no curto, tem de ser normal se manifestar. Eu sou daquela geração, que é a sua, nós sabemos... Muito obrigado. Sei, mas somos. Estamos ali na beira da mesma geração, João. Nós temos em comum a hiperinflação, que é o que sempre assusta a gente. Nós sempre assustamos, mas também temos em comum ter vivido na ditadura, né, João? Nós sabemos o valor. O Brasil não pode achar estranho as manifestações. As manifestações têm de ser vistas como algo normal. Eu sempre defenderei, João, o direito e a liberdade de expressão de quem quer que seja. Sabe por quê, João? Porque eu estava dizendo, a nossa geração, assim, você acha assado, como é que você quer que seja a condução? Isso é normal. Agora, é impossível, não conhecer como é que funciona um governo, estrutura, achar que é assim que se Agora, dão as irritou, coisas. A mim me irritou demais o negócio da Economist, querendo, aliás, um sentimento um pouco colonialista, sugerindo, não, quase que dizendo que a saída era você demitir o Manteiga, quer dizer, querendo interferir na política econômica de outro país. Isso não deixou você irritada, não? Fala a verdade, não vai dizer que não ficou. Eu sei o que é a, vamos dizer, a política editorial da The Economist. Então, eu não esperava, ou seja, eu não espero além do que a Economist pode dar. Eu gosto, até leio a The Economist, bastante. Acho que ela tem informações úteis. Agora, não concordo com as opiniões todas da The Economist. Por exemplo, a The Economist tem uma visão, eu acho, um tanto ou quanto distorcida, não só do Brasil, mas acho que tem da Europa. Agora, eu como artista, se sai uma crítica ruim a meu respeito, eu fico com a impressão que está no mundo inteiro, no viaduto do chá, todo mundo com aquilo na mão, dizendo, viu o que falaram? Olha o que falaram. Então, eu me pergunto, com tanta crítica que sai a seu respeito, você ainda lê jornal ou você diz, não aguento mais? Eu leio. Eu acho que as críticas, presidente tem de conviver com isso, João. Todo dia. Eu acho que tem hora, eles exageram um pouco, pegam pesado, entendeu? Mas... Tenho aqui ao meu lado a presidente da República, Dilma Rousseff. E com a subida da inflação e dos juros, tem muita gente que diz que não consegue mais pagar as prestações nem da casa própria, nem do crediário. Sem falar no que você mencionou agora, em cesta básica, etc., no preço dos alimentos, que me lembrou, eu assisti um comício do Jânio Quadros, que era um grande comunicador, que imitava uma dona de casa. Ele dizia assim, a dona de casa vai à feira e... Como está cara a batatinha? Como está cara a aboborinha? Essa subida dos alimentos não deixa você agoniada? A Dilma, pessoa física? E a jurídica também. Eu fico bastante agoniada, viu, João? Eu acho que é das coisas que mais me preocupa. Por quê? Eu sei que é passageiro, mas eu sei também que mesmo sendo passageiro, como é que afeta a vida do dia a dia das pessoas. Fico preocupada porque eu acho que nós
vamos ter de fazer um imenso esforço. E quero te dizer o seguinte, que nós iremos fazer o possível e o impossível para o Brasil voltar a ter uma inflação bem estável dentro da meta. Isso significa que esse processo que nós estamos vivendo, ele tem um tempo, ele não vai durar. Você tem ideia de um prazo? Nós assim, estamos esperando que melhore, no final do ano. A gente não pode chegar aqui e jurar, olha, vai melhorar no final do ano. Depende de coisas que também nós não controlamos. Mas eu acredito nisso. Eu acho que, e mesmo todas as avaliações de mercado apontam por uma queda da inflação nos próximos meses. E eu sei também que, no caso, por exemplo, da casa própria, né, eu acho que muita gente deve ter sofrido com essa consequência. Agora, é importante sinalizar que, no Minha Casa Minha Vida, nenhuma das prestações da casa própria foi aumentada. Elas não variam de acordo com os juros. Elas são fixas. Então, isso também é algo que, a mim, me consola um pouco. Por quê? Porque o Minha Casa Minha Vida, ele garante o acesso à casa própria a quem tem menos renda. Então, como é que uma pessoa que ganha até R$ 1.600 compra casa hoje? Compra casa porque hoje o governo assegura, e isso não vai mudar, o governo assegura que a pessoa paga uma parte da prestação, a parte menor, né, do valor da casa, e nós pagamos a parte maior. Nós pagamos em torno de 90%. As pessoas pagam em torno de 10%. Quando a pessoa ganha de 1.600 a 3.220, você tem uma mudança, mas o governo continua pagando pelo menos uns 50% a 60% da casa própria. E depois, quando ela ganha de 3.220 até 5.000, né, nós pagamos seguro, nós facilitamos a garantia e isso significa... Atendidos no chão dos hospitais públicos, fila para tudo. Sabe, uma vez eu estava fazendo um show ainda... Em regiões mais ricas e no litoral. Não, e no vamos interior dizer assim, tinha umas que eram... Não tinha... pavor. Não tinha médico. Nós tínhamos uma das piores relações entre pessoas e médicos atendendo. Então, nós fizemos o programa Mais Médico. Tivemos, assim, muita reação contrária. Mas, hoje, né, você tem médico em toda a Amazônia, você tem médico em todas as regiões periféricas das grandes cidades, você tem médico no interior de tudo quanto é cidade. Pelo menos um médico, que nem o médico tinha. E como é que funciona? O governo paga essa remuneração. Ainda bem precária, né? Agora precisa de dinheiro, viu? É verdade. Precisa. E por que Sem dinheiro não passa, ninguém por faz. exemplo, CPMF não passa, e o imposto sobre grandes fortunas é só uma ideia que fica no ar? É uma ideia que deve ser avaliada, né, Ju? Como todas as boas ideias. Eu queria voltar aqui um pouco para falar você que é uma leitora voraz, a gente já conversou sobre isso, eu sei que a situação da educação. De repente, tem um corte de quase 20% no orçamento do Ministério da Educação. Será que o cobertor é muito curto, não dá? Se puxa para um lado, aí o outro lado descobre, se puxa para o outro lado, fica faltando aqui. Isso é uma coisa que também deve te afligir, uma pessoa que lia até bula de remédio e que sabe que, antes de qualquer coisa, não há progresso sem educação, cultura e tecnologia de ponta. Até que ponto isso deixa a presidente aflita em relação a ter que cortar uma parte do orçamento do Ministério da Educação?
Bom, Jô, veja bem, nós cortamos tudo aquilo que nós achamos que não vai comprometer a nossa estratégia de pátria educadora, porque eu concordo com você. Para mim, a grande questão do Brasil é educação, mais educação, mais educação, por dois motivos muito importantes. Um, se acabou de falar, o Brasil, para virar um país desenvolvido e para ser uma nação soberana, ele tem de investir ciência, tecnologia e inovação. E isso tem por base a educação. Mas tem outro motivo também. Nós começamos o programa dizendo, ó, o seu curso é de 4 anos, eu te financio para você pagar, você conclui o curso, se é de 4 anos o seu curso, você paga em 13 anos depois de iniciado. Você começa a pagar. Este ano, que você está falando aí, que teve um corte, é este ano, sabe quantos novos universitários o governo brasileiro, eu estou falando só do governo brasileiro, o governo federal, sim, nós vamos colocar no primeiro semestre 640 mil novos universitários. E somando com o segundo semestre, nós chegaremos a 1 milhão. 1 milhão. Antes, 1 milhão se fazia em 3 anos, 4 anos, né? Porque tinha só 3 milhões de pessoas fazendo escola. Nós hoje, este ano de 2015, teremos 1 milhão de estudantes, novos estudantes na rede universitária, tanto pública quanto privada. Além disso, no início desse governo, nós olhamos, estou descendo, e vimos o seguinte, um país sem ensino técnico, profissionalizante, não consegue inovar. Você precisa não só de cientista, né, de pesquisador, você precisa de técnico de nível médio, e técnico de nível médico tem de ser uma profissão valorizada, Jô. Então, o que nós fizemos? O Pronatec. O Pronatec é o Programa Nacional de Ensino Técnico. Com quem que nós fizemos o Pronatec? Nós fomos e procuramos parceiros. O Brasil tem uma estrutura de ensino técnico. O Senai, da Confederação Nacional da Indústria, né? Privado. O Senac, do Comércio, o Senat, do Transporte e o Senar, da Agricultura. Com esses 4, nós fizemos uma parceria e formamos 8 milhões de pessoas, homens e mulheres. É bom dizer que as mulheres foram 52% dos 8 milhões. O que são esses 8 milhões? Primeiro, são 2 partes, assistência para ele, ensinamos como é que ele faz as contas dele e acompanhamos isso. Ou ele pode também pagar unificado um percentual da sua... Uma grande dúvida em nós. Que história é essa desse cachorro aí? Eu te contei essa história justamente para mostrar o seguinte, você tem de acompanhar. No Brasil, claro, todo dinheiro tem de ser acompanhado. Se você não fizer isso, você entende? Você está ou desperdiçando o dinheiro ou destinando ele desnecessariamente naquele momento. Você sabe que quando o café... Olha, Jô, para você ter uma ideia dessa questão, não só está produzindo, como a Petrobras ganhou o Oscar na área de... Este ano, a Petrobras ganhou o Oscar na área de óleo e gás. Mas não foi o Severo que foi receber, foi? Não, querido. Pelo amor de Deus. O Severo há muito tempo não está na Petrobras. Foi o presidente, o Bendini. Este prêmio ele é dado por capacidade de inovação e produção. Por que é inovação? Porque a Petrobras, para tirar o pré-sal, ela tira o pré-sal em torno de 5 a 7 mil metros abaixo da lâmina d'água, né? Então, aqui está a lâmina d'água, está o mar, a 7 quilômetros, ou melhor, mais de 7 quilômetros, a 7 mil metros, está o petróleo. Bom, diziam o seguinte, primeiro que a Petrobras
não ia achar o petróleo ali. Segundo, que se ela achasse, ela não ia tirar. E terceiro, se ela tirasse, ele era de má qualidade. Tudo isso está errado. Não, e quarto, não ia compensar em Por causa função do preço. Primeiro, a Petrobras achou o pré-sal. De fato, é uma das maiores reservas comprovadas. Segundo, e portanto ela sabe onde está. Segundo, ela já está explorando o pré-sal há mais tempo. Nós chegamos só no pré-sal a 800 mil barris dia. A produção, já está em 800 mil barris dia. A produção de pré-sal, do pré-sal é extremamente complexa, mas a Petrobras conseguiu, e por isso ela foi premiada, ela consegue explorar petróleo lá embaixo, que são grandes profundidades, altas temperaturas e muita pressão. E isso é que ensejou ela levar o prêmio. Terceira coisa, que é uma boa notícia, o petróleo ele é de boa qualidade. Quarta questão, os custos que nós temos nessa extração são compensadores até para os níveis mais baixos que o petróleo atingiu nos últimos tempos. Agora, inclusive, ele deu uma aumentada, né? Eles são altamente compensadores. A Petrobras tem, de fato, tecnologia. Quando você tem tecnologia, você não só sabe que está ali, não só tira dali, mas você tira a custos compensadores. E é isso que é importante saber. Eu quero dizer o seguinte, a Petrobras não pode ser confundida com XYZ, em termos de números, de funcionários que cometeram irregularidades. A Petrobras tem mais de 80 mil funcionários. A Petrobras virou a página, ela registrou o balanço, ela teve as contas aprovadas na Comissão de Valores Imobiliários do Brasil e na equivalente a essa comissão nos Estados Unidos, que é a SEC. Então, João, a Petrobras virou a página. Ela pode ter certeza, será uma das empresas mais lucrativas do mundo nessa área. Tanto é assim que ela abriu para tomar emprestado dinheiro no exterior. E o que veio, ela queria tomar 500 milhões de dólares e veio 12 bi. Mas ela não queria 12 bi, ela queria o tanto que ela queria, ela tomou, se eu não me engano, 2 bilhões e meio. A Petrobras, então, ela está no caminho certo, João. Agora, presidente, antes da gente terminar esse bloco, depois ainda temos um bloco para 2 perguntas e também para as suas despedidas. Primeiro o seguinte, como é que você faz para decorar o nome de todos os ministros? Você sabe de cor? Eu tenho uma sugestão que é botar um crachá grande no peito de cada um, aí não tem erro. Todos, sem exceção. Mas não é só os nomes, não. O que eu sei é o seguinte, eu sei quem é o ministro. Eu sei assim, as qualidades dele, aquilo no qual ele se distingue dos demais, porque cada ministro, tá, ele tem um papel. Eu vou te dizer uma coisa. Criticam muito, porque nós temos muitos ministérios. 39. Eu acho que nós teremos de ter menos ministérios no futuro. Mas eu vou te dizer por que é que alguns ministérios foram essenciais. Vou te dar alguns exemplos. Ninguém vai querer acabar com o Ministério das Mulheres. Eu estou aqui imaginando que ninguém está propondo que a gente acabe com o Ministério das Mulheres, que é simbólico. Das mulheres, é simbólico no seguinte sentido. É importante a questão de gênero no Brasil, o combate à violência, e não acredito que alguém esteja propondo acabar com... Porque eu estou falando dos recentes criados. Não, mas ninguém com mulheres. Pode pensar em acabar. Nem com a desigualdade racial, também supõe. Com direitos humanos, também supõe. Então, eu vou olhar alguns outros. Caça e pesca. Pesca. Nós temos um imenso
litoral. A pesca, em alguns países, é atividade que contribui com o PIB. Nós temos uma contribuição da pesca ridícula. Quando você faz esse tipo de ministério, o que você quer? Você quer uma pessoa só pensando nisso, só pensa naquilo, só quer saber daquilo. Se tiver a pesca misturado com a agricultura, eu acho até que no futuro você pode ter uma situação assim. Mas você tem toda uma gravitação em torno do agronegócio, ou da agricultura familiar, ou da pecuária. Agora, a pesca é um negócio à parte. Não só o nosso litoral, mas todas as nossas águas internas. Nós podemos criar peixes nos reservatórios, nas lagoas. Nós temos hoje a possibilidade de ter uma grande indústria pesqueira, tá? Todo mundo sabe que um dos grandes mercados consumidores de peixe é a Ásia. E a Ásia tem uma quantidade imensa de população. Então, o Brasil vai ter de se transformar, sim, num grande produtor, transformador, industrializador, exportador de peixe. Eu vou falar em aeroportos. Eu arrancava todos os fios de cabelo da cabeça cada vez que aparecia que as pessoas ficavam não sei quanto tempo para tirar sua mala, o aeroporto estava com as suas instalações inadequadas. O Santos Dumont está sem ar. O ar-condicionado do Santos Dumont até hoje... Muito obrigado por você ter me dito. É um ventilador, deve botar uma pedra de gelo perto. E aí sopra. É uma coisa pavorosa. Obrigado pela crítica. Podem criticar que a gente toma providência. Porque você veja só. Agora, também não vale aquela, né? Do dia da inauguração lá de Congonhas, né? Nós inauguramos um baita aeroporto em Congonhas, aí viram uma goteira, uma única goteira. Falaram, está comprometido esse aeroporto, tem uma goteira ali na esquina. Não é isso. Aí não vale. O Santos Dumont você né? pode... Brasília, Minas Gerais, o aeroporto de Confins, agora, né? Nós concedemos, eles são grandes operadores internacionais junto com a Infraero. Para quê? Porque a Infraero também vai aprender e vai levar isso para todos os demais aeroportos. Na Copa, não houve nenhum atraso, o que era dificílimo. Não, venceu aquele bordão. Imagina na Copa, imagina como vai ser na Copa. Pois é, agora... imagina na Copa e, olha, nós até podemos ter perdido de 7-1 lá dentro do campo, mas nós ganhamos a Copa fora do campo. Mas Santos Dumont, vê se você dá um jeito, porque... Eu vou dar, eu vou tirar a pedra de gelo. Bom, nós vamos terminar Não, eu vou tirar a pedra de gelo e botar ar-condicionado. Botar o ar-condicionado. É interessante, faz um barulho. Acho que é para convencer a gente que aquilo está gelando, mas não está. Eu vou fazer um intervalo para a gente ir para as despedidas e para o nosso último bloco, aqui ao lado da presidente Dilma Rousseff. Vamos lá, Willem. Tenho aqui ao meu lado a presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff. Primeiro eu quero perguntar, estamos já no último bloco, mas eu tenho duas perguntas para fazer. Primeiro é o seguinte, você não pode mais ser reeleita, não há mais uma preocupação com reeleição, que é uma coisa que ocupou o Barack Obama durante o primeiro mandato. A gente sabe que no primeiro mandato, quando chega num certo momento, se o presidente é candidato, tem que se dedicar à campanha, porque senão não consegue se reeleger. Se tiver as coisas andando no seu ritmo mais rápido que nós precisamos. Como opinião de leigo, quando eu vejo certas coisas nos jornais, me dá a impressão que você, com os aliados que tem, não precisa de oposição. Porque às vezes você tem que lutar, inclusive enfrentar algumas coisas que eu vejo como malcriação, não aceitar um convite para ir jantar, sabe? São pequenas coisas que, a mim, como cidadão, me irritam profundamente. Então, fique tranquila, porque você não precisa de oposição, realmente. Não há necessidade. E, finalmente, o seguinte,
Uma última pergunta. Você é a primeira mulher a ocupar esse cargo, o cargo mais importante, mais digno que existe na política, que é ser presidente da República. E presidente da República do Brasil, que é mais complicado, porque é um país imenso. Quando eu vejo a fila de questões que você tem que tratar, o nível, a quantidade de pessoas. E ele tem esse povo que é fantástico. Por quê? Porque eu acho que um povo que é formado de negro, de índio e de branco, que é uma mistura, pegou das 3 etnias o que havia de melhor. Você imaginou se a gente não tivesse a alegria que vem com a população, que veio com a população negra? A alegria, a força, a criatividade. Você já imaginou se a gente não tivesse a contribuição da civilização portuguesa ou das outras, da onde nós viemos? E do índio, que tem essa relação absolutamente surpreendente com a natureza. Então, eu acho que nós temos tudo para ser um país que faz diferenças. A gente faz a diferença na mudança do clima, Jô. Todo mundo quer conversar com o Brasil sobre mudança do clima e fazer um acordo. Por quê? Porque nós fomos o único país que voluntariamente passou uma lei dizendo que até 2020 reduziria 36% da emissão de gás de efeito estufa. Pois bem, nós estamos, isso em relação a 2005, nós estamos em 2015, faltando 5 anos. Nós cumprimos 72% da mais ousada meta de redução do efeito do clima. Por que nós podemos fazer isso? Porque nós somos capazes de ter muita hidrelétrica, eólica, biomassa, porque nós fazemos uma agricultura chamada de baixo carbono, plantamos direto na palha, isso aumenta a nossa produtividade, reduz todos os comprometimentos do meio ambiente, porque nós somos capazes de rotar lavoura, pecuária e floresta, enfim, porque nós acreditamos que é possível crescer, incluir, conservar e proteger. Então, eu falo isso, sabe por quê, Jô? Porque eu acho que no Brasil tem uma coisa que eu não vejo em outros países. Eu acho que nós somos mais críticos conosco do que nós merecemos. Aliás, eu não acho isso. Você fez um comentário comigo sobre isso. E eu acredito que isso é algo que nós temos de saber que acontece conosco. Eu tive recentemente num país que muitos comparam com o Brasil, mas que ele tem metade da sua população abaixo da linha da pobreza. Então, nós temos grandes vantagens hoje e nós temos de saber usá-las. Por quê? Um povo que não tem esperança também não constrói o futuro. Nós precisamos de esperança, nós precisamos da confiança do povo em si mesmo. Muito bem, quero agradecer à presidente Dilma Rousseff por essa entrevista. Para mim, um momento histórico nos meus 54 anos de profissão. Agradeço demais o seu tempo, sendo uma pessoa tão ocupada. Eu espero que tenha sido bom para você também, porque hoje é dia dos namorados, afinal de contas, temos que sair daqui os dois muito satisfeitos. Muito satisfeitos. Boa noite, Boa obrigado. noite.